Oi, gente! Hoje vamos falar sobre uma verdade poderosa. Você é capaz de se curar. E isso não é papo de autoajuda. É ciência e o próprio Criador nos fez para isso. Se você vive dependente de remédios, se acha que sua condição é irreversível, se acredita que está condenado a sofrer, esse devocional vai revelar o poder de cura que Deus colocou dentro de você. O livro Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza, prova com estudos e casos reais que a mente tem poder de alterar o corpo, até em doenças consideradas irreversíveis. Um dos exemplos mais fortes do livro é um paciente com Parkinson, que mal conseguia andar. Passou por uma cirurgia, os médicos abriram o crânio, mas não fizeram absolutamente nenhuma cirurgia. Foi só uma simulação. Mesmo assim, na semana seguinte, os tremores sumiram. Ele começou a andar com firmeza. A explicação? Ele respondeu à crença. Acreditou que estava curado, e isso bastou para o corpo organizar toda a biologia. Esse fenômeno é documentado em contextos clínicos tradicionais. Pacientes tomaram cápsulas de água e farinha, acreditando que recebiam medicamentos poderosos. Resultado: melhora de dores crônicas, pressão arterial normalizada, reversão de quadros inflamatórios. O cérebro, ao acreditar na eficácia, libera bioquímicos reais, dopamina, endorfina, serotonina. Uma crença falsa gerou reação fisiológica verdadeira. Isso é medido, documentado, replicado em estudos sérios. A própria indústria farmacêutica fez testes de placebo. Um arquivo publicado mostrou que cirurgias falsas no joelho geraram alívio de dor igual ou superior às cirurgias reais. A conclusão é clara: quando você muda o que acredita, muda o que sente. Quando você muda o que sente, o corpo obedece. O problema: a maioria vive entupida de substâncias tentando calar sintomas, sem nunca entender o que causou o desequilíbrio. A verdadeira cura começa quando você para de tratar só o corpo e começa a observar a mente que está comandando ele. Em Provérbios, capítulo 4, versículo do 20 ao 22, revela esse princípio há milênios. Filho meu, atente para as minhas palavras, incline os ouvidos para os meus ensinamentos. Não os perca de vista, guarde-os no fundo do coração, pois são vida para o que encontra e saúde para todo o seu corpo. Palavras de Deus são saúde para todo o corpo. Não é metáfora, é realidade biológica. Provérbios, capítulo 17, versículo 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. A Bíblia está dizendo que seu estado mental afeta a sua biologia. A alegria é remédio, tristeza seca os olhos, literalmente, né? Jesus demonstrou isso constantemente. Em Marcos, capítulo 5, versículo 34, ele disse à mulher com hemorragia: filha, a tua fé te curou. Não foi só o toque, foi a fé dela. A crença ativou a cura. Mateus 9, versículo 29. E tocou-lhes os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. Conforme sua fé, o limite da sua cura é o limite da sua crença. Tiago, capítulo 5, versículo 15. A oração de fé curará o doente. O Senhor o levantará. Não é qualquer oração, é a oração da fé, é a crença absoluta que ativa o poder da cura. Em 3 João, capítulo 1, versículo 2. Oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem sua alma. Saúde do corpo conectada à saúde da alma. Quando sua mente, alma está bem, o corpo responde. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transforme-se pela renovação da mente. Renovar a mente transforma o corpo. É neuroplasticidade, confirmando a Bíblia.
Mas como ativar esse poder de cura que Deus colocou em nós? Primeiramente, você tem que crer que Deus te criou com uma capacidade de autocura, porque tem planos para você. Doença não pode impedir seu chamado quando você entende seu poder. Cada cura pela fé é crescimento espiritual. Você aprende a confiar mais em Deus do que em substâncias, mais na palavra do que em diagnósticos. Como ministrar cura se você não acredita no poder que Deus colocou em você? Seu testemunho de cura pela fé impacta mais que 1000 sermões. E vai alguns passos práticos para você começar. Mude sua crença, pare de dizer minha doença, diga estou em processo de cura. Alimente a mente, medite em versículos de cura diariamente. Visualize saúde, veja-se curado, funcionando perfeitamente. Declare vida, suas palavras programam o seu corpo. Agradeça antecipadamente. Gratidão ativa bioquímica positiva. Giovana, mas o que não fazer? Não abandone tratamento sem orientação. Não negue sintomas. Reconheça, mas não aceite como definitivos. Não culpe outros pela falta de fé. E lembre-se, Deus usa médicos também para te ajudar a curar. Sabe o que mais impressiona? Deus nos criou com esse poder de autocura há milhares de anos, mas preferimos acreditar mais em diagnósticos do que em promessas divinas. Acreditamos mais em estatísticas do que na estatística de 100% de cura de Jesus. Quando você muda o que acredita sobre sua saúde, seu corpo obedece. Isso não é misticismo, é design divino confirmado pela neurociência. Se esse devocional abriu seus olhos para o poder que está em você, compartilhe com alguém que precisa dessa revelação de cura. E me conte aqui nos comentários. Se possível, médico, você vai começar a reverter pela fé. Que sua quinta-feira seja de ativação do poder de cura. E lembre-se, você foi projetado para se curar.